Tudo bem, gente? Em primeiro lugar, obrigado a todos vocês por fazerem o que vocês fazem. Assim, eu agradeço muito, eu sou um entusiasta do vinil também. O tempo que minha vitrola ficou parada foi justamente aquela época que a gente não achava nada contemporâneo em vinil, né? Que teve essa época que o CD tomou conta, antes do MP3 ali, que acabou, né? Não tinha mais vinil de banda nenhuma, nem de banda gringa, não se achava mais. Mas a minha pergunta é sobre essa questão do preço, né? Que realmente é uma coisa que eu acho que a gente tem por onde evoluir, até por causa daquelas coisas de terem igualado o CD ao livro, né, na questão dos impostos de importação e tal, e eu acredito que existam movimentos nesse sentido, né, de tornar o vinil também isento de impostos da mesma forma que os livros e os CDs são. Mas o que eu noto muito é que muita dessa produção contemporânea de vinil, como esse da Tulipa, que eu recebi lá em casa, e aquela animaçãozinha da capa é sensacional. Assim, são produtos assim, de alto luxo, né? São de muito boa qualidade, até as capas são diferenciadas, são material de muito boa qualidade. Eu queria saber assim, se para minimizar um pouco essa questão do preço, não teria como fabricar uns vinis talvez um pouco mais fininhos, com uma gramatura mais leve, com umas capas mais basiconas, só o envelope mesmo. Isso é possível ou não faz muita diferença? Tem, mas no resultado final não faz muita diferença, porque a gente só está tirando um pouquinho do peso do disco. Isso, no contexto geral, cara, muito é pouco, nada. né? Esse não é o problema. E no nosso caso... Esse não é o atravanco. O atravanco é a questão social e econômica que a gente tem em volta da gente. E a condição de fazer as coisas ou não. Sei lá, uma coisa boba. O disco padrão tradicional é 140 gramas e o de gramatura um pouquinho mais alta, dessas séries de audiofilia, de remasterização e tal, 180. A gente optou na vinil por fazer um disco 150. Esse da Tulipa que tu tem é 150. É 150, entendeu? Então, não é aí que está o problema, man. Não. E não mesmo. A questão da capa também, acho que no nosso caso, claro, eu acho que o vinil ele tem toda a experiência, a gente não... É ir pelo outro lado. A gente quer realmente melhorar essa experiência, botando mais coisas, a dancinha da capa, ou, sei lá, outros artifícios que façam ter uma experiência melhor. E outra, assim, eu acho que a gente está começando ali com feijão com arroz, com pretinho básico, sabe? Que eu acho que assim, o mais importante é pôr disco para girar agora. Mas a gente tem a pretensão de desenvolver todo um lance estético, visual, de levar o vinil para outros caminhos, outros formatos, outras experimentações, outras dimensões, porque parem para pensar, gente, o suporte fundamentalmente é plástico. O plástico essencialmente é transparente. Por que ele tem que ser preto? Vocês sabem por que ele é preto? Talvez tenha uma questão que o pigmento preto ele vem do carbono, né? E aí tem uma coisa talvez de ter um áudio um pouquinho melhor, um material com uma formação. A diferença é muito pouca e tal, mas fundamentalmente, imagina assim, a máquina onde a gente joga o plástico para esquentar ele, para ele sair em forma de um biscoito cremoso para colocar na prensa. É como se fosse uma máquina de massinha. Se você for fazer um disco amarelo nela, e você está fazendo um disco preto antes, você tem que parar, você tem que limpar impecavelmente essa máquina, e se tiver um grãozinho ou mais de material preto lá dentro, a hora que você jogar o material branco ou amarelo claro, em algum disco isso vai sair mancha e vai sair. Então o pessoal acho que começou a usar preto por uma questão que o preto ele camufla sujeira, camufla impureza. Tem uma outra história também, que os discos, antes de serem prensados dessa maneira atual, eram feitos em acetatos, gramofones, e todos eles eram pretos. Então, quando a indústria começou, eles mantiveram o padrão estético. Então, o vinil, hoje em dia, ele é transparente, né? A matéria-prima é transparente, você adiciona a cor que for. Então, eu acho que a opção do preto tem essa história, mas eu ouvi dizer em algum lugar que a história... Para manter um padrão. Que a indústria fonográfica optou... E aí tem algumas coisas. Quando você está tendo problema de material ou imperfeição, sei lá, um microbolha de formação a hora que você prensa, tal,
Num disco branco, talvez você nem perceba. Num disco rosa, talvez você nem perceba. Num disco preto, você consegue visualizar com mais facilidade. Mas as questões são só essas. Agora eu estou fazendo todo tipo de experiência com cor, com pigmento lá. Cara, coloco os discos para tocar igual, cara. Você vira de costas, ninguém vai falar aquele é amarelo, aquele é o branco. E eu acho que a gente já tem uma cultura que é um lance que as coisas são tão estruturadas para pôr a gente para baixo em tudo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer a contramão de tudo isso mesmo, independente de tentarem colocar a gente para baixo, sabe? A gente tem que parar de... A gente também tem a opção lá do disco preto, com encarte PB e com a capa simples, que nem é tão cara assim, que é super viável. Mas, cara, é que nem a história que tem aqui nesse disco, né? É plástico. Eu escolhi a cor, eu escolhi o rótulo. Que artista que quer isso também, né? Porque qual é o valor disso na minha vida? Eu demorei toda uma vida para chegar nisso aqui. E a hora que eu fui fazer, eu falei, cara, eu quero fazer do jeito que eu quero. Eu não, sabe? É tudo feito para a gente parar de sonhar e de evoluir, de querer mais. Esse não é o caminho. Acho que a gente tem que se organizar para querer mais. Deixa eu mostrar um disco para vocês que eu trouxe também, que tem a ver com vinil e amor. No Lazareto, do Jack White, ele faz uma coisa que eu achei que foi uma sacada genial, que tem uma das faixas que tem duas introduções diferentes, e você não sabe qual que vai tocar, depende de onde cair a agulha. São duas trilhas paralelas que se unem. E isso é uma coisa que o MP3 não faz isso. Sabe? Então, isso aí só quem tem o vinil que vai ter essa experiência. Né? Então... Vocês já viram do... Obrigado. Vocês já viram... É empolgação, né? Vocês já viram do Star Wars, que saiu desse último episódio, que é um álbum duplo, e que num dos lados B de cada disco, o miolo ele é riscado. O Jolie até pode explicar isso, que quando a gente viu junto, ele falou, nem é difícil de fazer, vamos fazer. Eu falei, pô, o próximo Solar Sol já tem o leão holográfico, que da hora. Ele vai explicar melhor para vocês, mas é uma coisa simples. Você joga uma luz em cima e você vê o holograma de uma das naves do Star Wars ali no disco girando. E você tem dois. Então, assim, tem todo um caminho criativo de você prensar o disco com material no meio. Lá fora você tem todo um repertório de discos coloridos, de experimentações. Eu acho que o disco preto é o básico, é o mais importante, o fundamental, mas eu acho que a gente, pelo menos eu penso fazer muito teste com a Vinil Brasil e espero que vocês sonhem bastante com isso e que a gente possa desenvolver os sonhos de vocês, porque disco é muito mais que plástico, né? Plástico é só um suporte para algo que tem alma, né? Então, o lance é sonhar junto e desenvolver isso, né? Eu estou curioso assim para desenvolver um monte de coisa lá, desenvolver coisas com o Jolie, e vão vir coisas, porque a gente ama, a gente se interessa pelo processo, né? E quando você começa a acompanhar o processo, você começa a interferir em linguagem, né? Tem uma menina lá em cima que está levantando o braço lá. Boa noite. Meu nome é Larissa, eu sou baterista da Ventre, a gente vai tocar aqui amanhã às 7h. Mas, enfim, eu estou aqui para contar um pouquinho, quer dizer, queria estender um pouquinho essa história do amor pela minha experiência na Polisson. Eu trabalhei na DEC de 2002 a 2014, e aí, por trabalhar na DEC, eu fiz a coordenação de artes ali da Polisson. Todos os lançamentos da Polisson eu supervisionava. E eu vivi um momento muito bonito ali da fábrica, sabe? Eu vi o João viajando para o Japão para conhecer a fábrica X, entender o modelo de negócio, de como é que era, e pensando em como fazer a caldeira, como é que era a junção do melhor material possível, e ele dividir isso com a gente. Enfim, foi uma experiência maravilhosa de viver. A gente também vivi muito essa parte do licenciamento, que eu trabalhava muito próximo da editora e tal. A gente sofreu muito com gravadora, é tão difícil. Às vezes, quando você faz reedição, o Clássicos em Vinil, que a Polisson lançou, é muito difícil você conseguir liberação, tem que ser exatamente igualzinho. Aí você vai percebendo os erros nos originais, mas quem tem os originais? Aí procura o Charles Gavan, que tem o Moacir Santos, coisas. Sacou? Então, foi uma pesquisa muito bonita, foi um momento muito maravilhoso. Tá? Acho que o João está aí. Obrigada por isso, João. O João está ali atrás. Ó. Aprendi muito com você. E aí, na verdade... Enfim, até me perdi. Fiquei emocionada.
Mas, enfim, são muitas dificuldades, né? Emoções. Ainda é muito novo para o Brasil. Eu entendo que o João abriu uma porta, né? Agora a gente já entende um pouquinho mais de como funciona. Talvez as gravadoras agora entendam um pouco mais, os artistas, que a gente teve sérios problemas com vários artistas que reclamavam de uma série de coisas que não cabiam a gente. É difícil, sabe? Sim. Então, a minha pergunta é você, com base nisso tudo, entender um pouquinho do modelo de negócio, o que você quer propor, se você pretende, sei lá, ter um selo, ter suas próprios lançamentos, ou se é só uma fábrica que vai prestar serviço, porque eu observei pela Polisson, assim, eu estava no primeiro ano que a Polisson não deu prejuízo, eu estava lá trabalhando, e, na minha cabeça, isso se deu porque existe a DEC, então os lançamentos da DEC saíam em vinil, e porque eles já tinham uma editora, já tinham todo esse lance, né, pronto ali, o escritório da DEC funcionava junto com a Polisson, e também porque eles lançaram o Clássicos em Vinil, que era um selo deles, existia a curadoria deles, e eles faziam clássicos em 180 gramas, clássicos raríssimos, que estão aí, sei lá, a mais de R$1.000 no Mercado Livre, esse tipo de coisa. Então, as duas coisas, né? Inicialmente, eu já estou tendo muito trabalho colocando uma fábrica para funcionar. Mas eu tenho em mente que, quando a fábrica estiver estabilizada e funcionando, acho que o primeiro serviço que eu tenho que prestar é munição para o tanto de selo legal que eu já vejo em volta de mim. Eu acho que essa é a missão inicial. Mas, como eu abri a fábrica por uma questão mesmo de amor a uma cultura e para deixar um legado, e eu sou uma pessoa que sou músico, tenho uma relação com a música, escuto, pesquiso, a coisa mais natural é falar, eu tenho uma fábrica, eu estou fazendo disco, eu posso lançar discos. Só que eu quero me ater, eu estava conversando também isso com a Vivi e com o Bruno, um outro amigo que estava almoçando com a gente, eu quero cuidar das coisas que as pessoas não cuidam. Eu quero cuidar das coisas que não necessariamente têm relevância mercadológica e que vão ser um fenômeno de venda. Eu quero cuidar desse legado mesmo, de repente, ter dentro do meu selo, ter uma série que só lança música indígena. Dentro do meu selo, ter uma série que só lança artistas que são operários da música e que, de repente, vocês vêm tocando com Deus e o Mundo aí, que é famoso, e que vocês não sabem que, por trás daquele som, tem aquele baterista. E aquele baterista é um cara muito foda. Então, eu quero gastar a condição que eu tenho e o tempo e organizar para que isso se viabilize, senão eu vou ter um problema na mão e uma coisa pesando e me afundando. Mas eu acho que, assim, que se organizar direito, você tem público e consumo para isso. É muito mais uma questão de projeção e de conscientização, porque existe mercado, sim, para música indígena. Existe mercado para esse baterista legal que lançou um disco sensacional. Sei lá, tem um exemplo prático. Vocês conhecem o Sergito Machado? O Sergito é o batera do Metá, é o batera do Criolo, foi batera da Cell na fase inicial da Cell, é um músico sensacional, um cara maravilhoso, e acabou de lançar um álbum chamado Plim, que é o álbum autoral dele. Eu já falei para o Sergito, a gente vai fazer um crowdfunding, a gente vai fazer o disco lá na fábrica. A gente vai fazer. Então, sabe, eu acho que assim, já tem tanto selo, já tem um mercado, já tem as pessoas com a preocupação que vende. Eu não preciso cuidar disso. Isso já tem um fluxo natural. Eu quero gastar meu tempo cuidando do que tem relevância cultural e do que não tem atenção. Então, sim, quando a Avenue Brasil ela estiver estabelecida, eu vou ter um selo para cuidar de um acervo cultural, sim. Tá? Aqui. Eu sou o Diogo, sou do interior do Paraná, tenho 23 anos. Eu vi que vocês falaram várias questões a respeito do que eu entendo por uma indústria criativa, uma indústria de criatividade, que vocês, cada um, é uma peça nessa indústria. E eu queria saber se há algum pensamento, alguma reflexão de vocês a respeito de políticas públicas voltada para essa indústria. Porque eu vejo que é muito difícil a gente se reconhecer enquanto indústria, enquanto outras indústrias, que nem a indústria automobilística ou a indústria de tecnologia, tem isso e consegue abaixar preço, consegue conseguir preço final, porque
tem políticas públicas e pessoas envolvidas pressionando o governo para conseguir desconto, para conseguir abaixo de imposto, e isso. E se há algum pensamento, alguma reflexão, algum coletivo por parte de vocês dessa indústria para que isso melhore, para que o preço final para a gente que é consumidor, ou para a gente produtor, no caso, melhore. Todo mundo olhando para mim, esperando a resposta. Não, na verdade é que eu acho que tem inúmeros pensamentos sobre isso. Eu sou contra subsídio de uma forma como é feito com automobilismo, linha branca, o que for, porque acho que a gente está nessa crise muito por causa disso também, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente acaba pagando por isso, a gente só não tá vendo que a gente está pagando, mas é um subsídio que a gente acaba pagando. Sim, tu precisa ter impostos mais baixos e não subsídio para aquilo e depois voltar aquele imposto e a gente tem que aumentar o preço. Ninguém quer gente sustentando ao favor, mas tem um equívoco. Por trás desse subsídio, tem a propina que chega em alguém e tem uma máfia lucrando e gerando um negócio que não necessariamente vai fazer meu bem para a sua vida ou para dele, porque será que uma cidade como São Paulo precisa de mais carro? Sim, eu não tenho carro, não sei dirigir, não tenho nem vontade, nada contra, mas será que São Paulo precisa de mais carro? E por que assim, eu também não fui procurar, eu estou muito ocupado lá na minha batalha para ir pedir redução de imposto, subsídio. Talvez quando eu estiver mais estável, eu já estou conversando com uma cena, porque não adianta também o Michel, empresário, ir lá, se a gente não tem uma cena organizada e não tem um público apoiando isso. Mas a pergunta é justamente essa. Por que a Volkswagen, que não precisa de subsídio, tem todo o apoio? E por que eu, que estou tendo uma atitude independente de fazer um patrimônio cultural, que vai beneficiar mesmo a vida das pessoas, não tenho a mesma consideração? Porque a gente vive num país que é colônia, que quer que vocês não pensem, não consumam cultura. Então, a gente está na contramão de tudo isso. E também, às vezes, talvez nem adianta ter uma postura naif de achar que esses caras estão preocupados ou vão ajudar. Eu acredito no caminho contrário, da gente se organizar, baixar preço, vocês fazerem uma força para comprar, porque também a gente ficar esperando a ajuda de quem não está nem aí para a gente, eu não sei, sabe? Eu não sei se esse lance de esperar uma ajuda, mas estabelecer um diálogo Sim. com o poder público, porque o poder público, eu acho Concordo. que, na real, tinha que ser a gente. Estou pensando nisso e tenho conversado com pessoas sobre isso, mas tem que ter representantes das mais diversas classes na história. O produtor, o músico, o lojista, o clube. Mas tu pode entendeu? ver, cara, que ninguém que está aqui, eu acredito que a Polisson também não dependeu de incentivo público para começar o negócio. Eu não falo nem de incentivo, eu falo desse lance de conseguir dialogar conseguir eu acho que até parâmetro. dialogar, cara, eu realmente nunca precisei do Estado para isso. E o Michel, eu acompanhei o comecinho da fábrica ali acompanhou tudo, né? Tá aí acompanhando. E as complexidades, tipo, a empresa de eletricidade não ligou porque isso, aquilo, outro, ou não sei o quê, deu problema aqui porque o governo vocês não imaginam milhões de histórias. O governo só atrapalhou, na verdade, até então. E eu acho que esse é o papel dele. Então, de atrapalhar, porque hoje, ainda mais no nosso setor, se a gente não tivesse esse peso de impostos, de burocracias ou de falta de players, por exemplo, de uma outra que não seja uma estatal ou que esteja um livre mercado de Correios ou de uma FedEx, o que for, a gente consegue mandar os discos mais baratos para a casa das pessoas. Para o interior do Paraná custa R$20 para mandar o disco. Imagina isso, a gente está falando de 100, cara, 20%. Então, são coisas que... e eu, por exemplo, que vendo a 80, 78... Quanto que custa para te mandar um disco? Então, são coisas que o governo até então só nos atrapalhou. Acho que se a gente, se a classe toda se mobilizar, mas eu acho que daí é toda uma mudança de governo e não um incentivo àquilo ali, e sim a mudança geral. Baixar. Aquilo que eu estava falando de consciência do público, né? O público reclama muito, mas às vezes não faz a parte dele, quer o favor, ou pô, me dá um disco aí. Eu acho que me dá um disco, velho. Se eu for dar disco para toda pessoa que me pede, como é que eu vou cuidar da fábrica para vocês? Sim. O que custa pagar um disco para vocês terem uma fábrica funcionando? Tem várias questões aí que tem que mexer de vários lados, assim. Mas imposto atrapalha, mas sim, a gente tem conversado com advogados, tem
tem conversado com pessoas que estão a fim de mexer na esfera jurídica e legal, que é um direito que a gente tem, mas é sempre bom a gente ter em mente que as pessoas que estão lá, elas não querem mesmo uma vida melhor, elas não querem você mais consciente. Isso incomoda. Então, assim, a gente tem que cuidar de algo que é valioso para a gente pela gente. A gente tem uma cena tão grande, tão rica. Um dos motivos de eu abrir uma fábrica no Brasil é por acreditar, sei lá, a Polisson também tem um gargalo ali de produção e tem uma procura e tal. Eu já tive a oportunidade de conversar com o João e falar, pô, João, eu não vejo a gente como concorrente assim. A mentalidade da música pressupõe diálogo, escuta, conversa, pressupõe pessoas caminhando junto. Cada vez que eu vejo um disco legal, realmente sendo... Comprei os discos dos Novos Baianos, os do Tim Maia. Cada vez que eu vejo a Polisson fazendo discos legais, eu me sinto realmente feliz, porque eu acho que é um patrimônio para mim, para o Jolie, para o João, para você. E acho que a gente tem que se organizar para cuidar de uma coisa que é nossa. O motivo que me fez abrir a fábrica é a riqueza musical, cultural que a gente tem no Brasil agora. A gente está passando por uma geração que nunca teve tanta informação disponível, os trabalhos nunca foram tão singulares, relevantes e interessantes, e se a gente não registrar isso, uma hora passa e a gente... que essa que é a função do disco mesmo, como livro, registrar um legado. E eu acho que cada um de nós, à sua maneira, tem que dar a sua contribuição para isso, né? Vocês dando suporte para a gente, estudando um pouco mais para entender, falar, cara, por que o disco é tão mais caro assim que um CD? Isso dava um showcase aqui à parte só disso, entendeu? Então tem várias coisas, mas sim, a gente tem que pelo menos exigir. Não faz sentido, cara, o Jolie, a gente... Para vocês terem ideia, acetato só tem uma fábrica no mundo que faz. Na verdade, são duas que são do mesmo dono, que é a Polo Transco. Tá? Se você quiser... E tem um maluco no Japão lá que faz coisas lindas, que ele vive numa caverna com a bola de fumaça, ele vem, entrega, some. Ninguém sabe direito desse cara, né? Hã? Estados Unidos. Mas, cara, para eu cortar disco para vocês lá na fábrica, eu tenho que comprar esse acetato. E eu tenho que pagar esse imposto. Será que eu preciso mesmo? Será que é honesto eu pagar? Eu compro discos que vêm de fora, né? Alguns pagam imposto, alguns não. Será que é honesto o valor que é cobrado do que é meu imposto? Só que eu sozinho, realmente, eu não vou mudar nada, não. Eu acho que tem que ter uma coisa de consciência coletiva e posicionamento, né? Sim. Tem que ter uma mobilização de uma classe. E a gente quer que o uma ano que vem, postura por clara. exemplo, tenha mais mesas de vinil, tem cada vez mais cheio isso aqui. Por isso que eu acho que desde o começo a gente fala de fomentar a cultura, e não na questão de moda, e sim de fomentar. Acho que é todo um pensamento. É uma coisa mais profunda. O hype, a moda, não vai cuidar da gente. O hype é o cara que compra a vitrolinha porque ele acha bonitinho, o disco porque é amarelinho, mostra para o amigo e não escuta. Esse cara, a partir do momento que tiver uma outra tendência, ele pula para aquilo, porque ele é meio gado, assim, né? Ele não se aprofunda, ele não entende que, puta, o Jolie vendeu toda a coleção dele de sintetizadores para estar cortando acetato para vocês. Como é que tu quer fazer a... Vou dar uma sugestão. Infelizmente, a gente tinha mais uma pergunta, mas na hora que eles saírem, vocês podem fazer, porque a gente tem que arrumar a sala para a próxima. A gente tem um tempo Um adendo rápido, aquilo que a gente está falando do disco preto. Olha que belezinha, man. amor. Você entende? A gente não precisa se limitar no disco preto. Isso aqui é uma coisa simples de uma parada que, cara, compactozinho, essa área aqui cortada, o resto extra, você pode fazer o desenho que você quiser. Não sei se custa tão mais. Vou dar uma sugestão para o sorteio. Então, a gente tem fileiras de A a J e 1 a 10. Você fala, e que se não tiver ninguém sentado, você vai falando até quem está sentado ganhar. J1. J1. Aê! Peraí, tu tem vitrola? Tu é assinante do Noise Record Club? Ainda não. Tá, então peraí, cara.
Paules! Galera, queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigada mesmo. Queria só lembrar que domingo agora a gente vai ter feira de discos lá na Teodoro Sampaio, a última do ano. Então aproveita aí para comprar, fazer as suas compras de Natal lá na feira de discos. É isso aí, compareçam então. Teodoro Sampaio 763. Obrigada, gente.